Diz assim as palavras de Jesus: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que vocês acham que significa este nascer de novo? É fácil de entender? O que acontece quando há um nascimento numa família? Nasceu uma criança. O pai está bem tranquilo nessa hora, né? Não. Enfim, nasceu uma criança. E é claro que os pais já trazem consigo uma certa alegria grande no coração, mas também uma pequena preocupação. Como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser um bom pai, uma boa mãe? E uma das primeiras preocupações que eu diria que um pai, uma mãe tem é assim: será que o meu filho ou a minha filha vai conseguir mamar? Eu não sei se algum pai, alguma mãe aqui passou por isso, mas aquela coisa assim de entregar a criança no colo da mãe pela primeira vez e sabendo que a criança precisa mamar, senão talvez não vai poder ir para casa, ou coisas do tipo assim. Ela precisa aprender até mesmo a mamar. Eu não sei como é que foi quando pais aqui presentes tiveram seus filhos, mas eu lembro quando a Lívia nasceu, essa era uma preocupação que eu nem sabia que eu precisava ter, até o momento em que a enfermeira disse assim: agora nós vamos ver se a Lívia vai conseguir mamar. Eu, como assim? Ela não aprende sabendo? Ora, talvez quase que instintivamente a criança iria procurar isso logo em seguida. Desculpa, nascer sabendo. E não, ela precisava aprender. E às vezes se tenta uma vez, se tenta uma segunda vez, e quando a criança de fato consegue mamar, os pais respiram aliviados. É uma coisa muito simples, mas é um fato importante. Um recém-nascido precisa aprender quase que do nada as coisas. Uma outra coisa que envolve ter uma criança recém-nascida é aquela relação que nós poderíamos chamar assim, uma relação filial, da parte do filho, portanto, de confiança em direção aos pais. Uma vez eu ouvi uma explicação assim, de um psicólogo. A criança recém-nascida e até uma certa idade, a relação dela com os pais se dá tão somente na base da fé. E eu, como assim fé? E aí ele explica da seguinte forma: ora, a fé é quando a gente acredita em algo que a gente não tem uma experiência que comprove para nós que as coisas vão acontecer como a gente espera. Fé é acreditar que aquilo vai acontecer quando a gente precisa de algo e pede. E uma criança ainda recém-nascida não tem essa experiência de saber que os pais vão atender às suas necessidades. Mesmo assim, ela vai chorar esperando ser respondida. E ela vai logo confiar nos pais. A Lívia até hoje, às vezes ela fica parada na escada, eu estou passando e ela dá um grito anunciando que ela vai pular no meu colo. E eu tenho que me virar nos 30 para segurar ela. Mesmo eu não estando dando a total atenção para ela, ela sabe, ou pelo menos ela acredita que o pai vai estar ali para segurar ela e que é capaz de segurar ela. Essas duas coisas, gente, essa coisa básica de ter que aprender do zero e confiar, são coisas que envolvem o nascimento de uma criança. Esse aprender das coisas, que eu falei no começo, envolve também a falar. E a gente sabe muito bem disso. Algumas crianças falam mais cedo, outras mais tarde, mas elas vão observar a boca do pai, os movimentos que os pais fazem para falar com o rosto, as expressões e tudo mais. E às vezes a criança começa a tentar ensaiar algumas palavras e mexer a boca, de modo que logo em seguida saem as primeiras palavras, que são bem simples, né? Não sai nem bem um mamãe, mas um mamama, ou papapa e assim por diante. Elas estão aprendendo. Elas olham o movimento da boca dos pais e tentam repetir. Aprender do zero e confiar envolve o nascer de uma criança. Agora aqui, gente, quando o texto bíblico diz assim, é preciso nascer de novo, o que ele está dizendo? Alguém poderia dizer ainda? Alguém poderia perguntar. Para a gente entender isso, a gente precisa notar quem faz a pergunta. Um homem chamado Nicodemos. Alguém que sabia. Nicodemos era líder dos fariseus. Fariseus eram aqueles líderes religiosos do povo que sabiam, que conheciam a palavra de Deus conforme o Antigo Testamento. Sabiam todas as leis
os 10 mandamentos, sabiam também as leis cerimoniais. E eram rigorosos em aplicar essa lei, tanto a si mesmos como aos outros. Se tinha alguém que sabia, naquela época, esse alguém era o fariseu e também os escribas, aqueles que estudavam a fundo o Antigo Testamento. E esse homem que é um líder, que estudou a Bíblia que eles tinham na época a vida toda, esse ouve de Jesus: é preciso nascer de novo. E aí ele não entende. Ou melhor dizendo, aqui é uma grande discussão entre aqueles que estudam o texto bíblico mais a fundo, porque a nossa dedução lógica é que ele não entendeu nada que Jesus estava falando. Ele achou que Jesus estava falando de um nascimento natural. Eu tenho lá minhas dúvidas. Ele era um homem muito inteligente, provavelmente bem mais inteligente do que todos nós aqui. Numa época em que conhecimento se dava não através de uma tecnologia que facilita, mas muitas vezes através da memorização de histórias inteiras, de textos inteiros. Este homem de grande conhecimento, ele entra no diálogo com Jesus e diz: como é possível um homem sendo velho nascer de novo? Talvez ele estava simplesmente dizendo assim: olha, eu tenho bagagem nas costas. Você está me dizendo que eu tenho que aprender tudo de novo do zero. O que é um nascer de novo? O texto bíblico, ele esclarece para nós quando diz assim: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então, de maneira bem simples, está falando de um nascer espiritual. E aqui é interessante a gente fazer uma pausa e uma reflexão. Jesus está falando para um homem extremamente religioso. Um homem que cumpria, como eu disse há pouco, à risca, leis do Antigo Testamento. Que tinha conhecimento sobre Deus. E Jesus diz: é preciso um novo nascimento. É preciso um nascimento espiritual. Ora, isso nos diz pelo menos o seguinte: que simplesmente ter um conhecimento sobre Deus e que fazer e cumprir uma série de ritos religiosos, poderíamos dizer, trabalhar pela igreja, trabalhar de modo que talvez os outros olhem e pensem: nossa, como esse cara trabalha. Isso necessariamente não faz de uma pessoa que está tranquila, porque talvez essa pessoa também precise ouvir: é preciso nascer de novo, é preciso de um nascer também espiritual. O que é então esse nascer de novo? Como o texto diz, é preciso nascer da água e do Espírito. E quando nós ouvimos isso, qual que é a coisa mais simples que nós temos como prática da igreja que nos vem à mente? Nascer da água e do Espírito. Batismo. Um nascer de novo, em que nós nascemos agora também a partir do batismo como filhos de Deus. E na continuidade diz o seguinte também: quando Nicodemos não entende o que Jesus está falando, ele diz assim, em resposta no versículo 11: nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. É um nascer por meio da palavra de Deus. Se nós olhamos para Atos dos Apóstolos, o texto que nós lemos hoje também, nós vemos que Pedro está se dirigindo a pessoas extremamente religiosas, que conheciam o Antigo Testamento, e no final do discurso de Pedro, quando Pedro diz assim, esse Jesus que vocês mataram, ou votaram para que matassem, ele ressuscitou. Aqueles homens dizem assim: o que a gente tem que fazer agora então? E aí Pedro fala: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. O ser humano precisa desse nascer de novo. Ora, digamos que alguém pensasse: não, mas eu não preciso desse nascer de novo, eu já vivo uma vida tranquila, eu vivo bem, eu sou feliz. Aí a gente poderia fazer algumas perguntas a essa pessoa. Como é que você lida com o fato de que essa vida que te faz tão feliz um dia vai acabar? Vai deixar lágrimas de saudade naqueles que ficam. Ou você talvez um dia vai chorar porque perdeu uma pessoa querida.
Ou ainda assim, se a pessoa pensa, não, mas isso acontece com todos, todo mundo vai passar por isso, mas isso é lá no fim da vida. Bom, então tá. E a vida no dia a dia, no presente. Por exemplo, no Brasil hoje, eu vi uma frase essa semana que diz assim, não adianta ter dinheiro se não tem o que comprar, por causa da crise que a gente está vivendo. E eu não vou entrar nisso, gente. Não vou entrar nessa crise. Eu só quero usar isso como um exemplo. Se alguém deposita todas as suas moedas, todas as suas, seu investimento e confiança nas coisas do aqui e do agora, o aqui e o agora vai decepcionar essa pessoa em algum momento. Se não o fizer, um dia essa vida aqui chega ao fim. Agora, o que o texto está dizendo desse novo nascer que Jesus oferece por meio da palavra dele, esse é um nascer para uma vida que não acaba mais. Antes de falar dessa vida que não acaba mais, me permitam dizer o seguinte. Eu disse há pouco que é através da palavra que acontece esse novo nascimento. Também falei no batismo. O batismo, gente, para a gente entender de maneira simples, tanto o batismo como a Santa Ceia, é como se fosse assim, uma palavra de Deus visível e palpável. É uma palavra que não envolve só o som ou letras numa folha de papel, mas é a palavra visível e palpável, em que é um sinal, porque tem água ali presente, visível e palpável, tem corpo, tem pão e tem vinho, e isso são corpo e sangue de Cristo. Isso é o corpo e sangue de Cristo. Por isso, é sempre por meio dessa palavra de Jesus Cristo que há uma nova vida, um novo nascimento. E como eu disse antes, um nascer para uma vida que não acaba mais. Na continuação da história, a gente vê isso de maneira bem clara. Aliás, antes disso, quando Jesus continua, ele ajuda Nicodemos a olhar para o Antigo Testamento à luz da própria pessoa de Jesus Cristo, porque ele cita um exemplo do Antigo Testamento ligado a Moisés e diz assim, assim também o Filho do Homem, falando dele mesmo, terá de ser levantado, colocado numa cruz e apontando para a sua morte e ressurreição. Isso é uma das coisas que muda a partir de um novo nascimento. Olhar para a palavra de Deus como um todo e para a nossa vida, à luz daquilo que Cristo fez. E além disso, a gente olha para a nossa vida sabendo que esse novo nascer nos dá uma vida que não acaba mais. Como o texto continua, é dito o seguinte: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Antes disso, dizia o seguinte, versículo 16: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O que muda quando a gente sabe que a vida é eterna? O que será que muda na nossa vida? O professor meu um dia brincou assim, a gente foi dar os parabéns para ele pelo aniversário, e dissemos assim, professor Wilson, parabéns pelo aniversário. Ele olhou para nós e disse assim, por que vocês estão me dando os parabéns? É um ano a menos de vida que eu tenho. Agora, se vocês quiserem chegar no dia do meu batismo e dizerem parabéns, eu vou dizer obrigado, me abracem, porque é um ano a mais sempre. Porque é uma vida que não acaba mais. Uma vez iniciada por meio da palavra de Cristo, essa nova vida, ela não tem fim unido a Cristo. A pessoa estando sempre unida a Cristo. Como é que a gente é unido a Cristo? Se mantém unido a Cristo? Por meio da palavra dele. Resumindo e concluindo esse momento de mensagem, eu fiz um momento que eu falei de Atos dos Apóstolos e agora do Evangelho de João, e lá eu falei, em Atos dos Apóstolos, falei da Trindade. Esse texto também fala, de uma maneira simples, em Deus como aquele que envia o Filho para nos salvar. Jesus cumpre essa missão e o Espírito Santo é aquele que nos dá essa nova vida. Eu jamais quero trocar essa linguagem bíblica. É uma linguagem às vezes difícil, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é a maneira que Deus decidiu se revelar a nós para revelar principalmente o amor dele pelo ser humano. O fato de que ele nos criou e nos cuida. O fato de que ele nos salva através da pessoa de Jesus Cristo e nos dá uma nova vida pela ação do Espírito Santo por meio da palavra. Uma vida que não acaba mais. Uma das coisas que muda é o fato de que nós podemos viver em paz e até mesmo morrer em paz
Porque a morte, à luz dessas lentes que a palavra de Deus nos dá nessa nova vida, nesse novo nascer, nos permite ver que a morte é um fechar de olhos e abrir novamente para estar com Cristo para sempre. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.